gente vai falar sobre o dia da expiação. A gente cantou um louvor aqui agora que fala desse dia, que é o dia da volta do Senhor. O dia do Senhor, né? A igreja, muita gente conhece como a volta de Jesus, mas esse dia também tem um outro nome, que é o dia da expiação. Você sabe o que é o dia da expiação? Levanta a mão para mim aí, quem sabe o que é o dia da expiação. E ninguém sabe, gente, pelo amor de Deus. Quando você estuda as festas, e isso é importante, quando você estuda o ciclo das festas, você vai entender que o dia da expiação era o dia mais importante. Era o dia que os hebreus vestiam roupas de saco, de cinza, e clamavam pelo perdão, e se preparavam, tinham toques de trombetas nesse dia, se preparando para o dia da expiação, que era 10 dias depois da festa das trombetas. Havia toque solene, os homens se preparavam, afligiam suas almas em jejum, tudo para o dia da expiação, que hoje é chamado de o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Esse dia, irmãos, a gente vai ler o ritual da lei, como que isso acontecia na lei, e eu vou ler aqui o texto e vou mostrar para vocês o cumprimento disso, porque Jesus Cristo, a gente sabe que tudo era por ele e através dele. Tudo tem cumprimento no Filho de Deus e na sua igreja. Todas as profecias bíblicas se cumprem em Jesus e na igreja. E o dia, as festas de Deus, que são seus tempos determinados, não é diferente. Todo mundo entende a Páscoa e sabe que isso se cumpriu no Cordeiro de Deus, que foi Jesus. Todo mundo sabe disso. As primícias, os asmos, tudo se cumpriu no Filho de Deus. E não vai ser diferente nas outras festas, que é o Pentecostes, que ele enviou do Espírito dele para nós, isso se cumpriu nele, se cumpriu na igreja. A festa das trombetas vai se cumprir no toque das 7 trombetas. Para o dia da expiação, que é o dia da volta do Senhor Jesus, é o dia que o sumo sacerdote sai dos santos, uma vez por todas, para levar o povo de Israel, o Israel espiritual, para a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, aonde o povo tem os seus pecados remidos no dia da expiação e é aceito diante de Deus na festa dos tabernáculos, uma festa de ação de graças, uma festa da plenitude da colheita, uma festa onde Deus se alegrava muito desse dia. Tudo isso, irmãos, aconteceu literalmente no povo de Israel. Era sombra, mas Cristo e a igreja vai cumprir isso de forma profética. Trombetas, as últimas 3 festas que faltam, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas ainda não se cumpriram. As 4 primeiras já se cumpriram, mas essas 3 últimas não se cumpriram. É profética e vindoura. E eu vou falar do dia da expiação, o dia mais importante. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, presta atenção nisso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que você entendeu disso? Que a lei, as festas, o dia da expiação e todo o cumprimento do ritual das festas feito na lei é sombra de bens vindouros, não é perfeito, porque o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano, de ano em ano, para remir os pecados do povo de Israel. Quando o nosso verdadeiro sumo sacerdote cumpriu isso uma vez por todas, não por ano, por todas. Ele entrou no Santo dos Santos, pelo sua morte e sua ressurreição, entrou no Santo dos Santos e está lá até o dia de hoje, remindo os nossos pecados diante de Deus, fazendo o papel do sumo sacerdote. Mas ele vai sair de lá. E quando ele sair, é o dia da expiação. O sumo sacerdote, na lei, ele entrava no dia 10 do mês 7 e saía no mesmo dia. Esse era o dia da expiação, quando ele saía no mesmo dia para levar o povo de Israel para a festa dos tabernáculos com o seu pecado remido. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Então nós vamos ler agora o texto que está lá em Levítico
16, dos versos 2 ao 21, você vai ver que nesse texto é o ritual do dia da expiação. Na lei, a sombra. O tema dessa ministração é o dia da expiação, sombras e realidades. Então vamos lá, Levítico 16, de 2 a 21. Levítico 16, verso 2 ao 21. Diz assim, ó. Presta atenção. Porque eu quero só chamar a atenção aqui, antes de a gente começar a ler esse texto. Aqui está descrito todo o ritual do dia da expiação. Para o sumo sacerdote entrava e fazia a expiação das 12 tribos de Israel, e depois ele fazia por ele e pela sua casa. Então, ele entrava uma vez só, em 2 momentos. Entenda isso. Ele não entrava e saía, e depois entrava e saía para fazer a mesma coisa. Ele entrava uma vez só e saía uma vez só. Mas quando ele entrava, ele levava o sangue do sacrifício para aspergir no propiciatório, referente a si e a sua casa, e às 12 tribos de Israel. Eram 2 potinhos com sangue diferentes, um de um novilho e o outro de um bode. Tá certo? Um para a expiação dele, da casa dele, o outro para a expiação das 12 tribos. E eu vou ler o ritual, você vai ver, parece que ele entrou e saiu várias vezes. Mas Deus está dando um enfoque numa coisa, e depois Deus é muito didático, irmãos. Ele não bota uma coisa só de uma vez e enfia a goela abaixo da gente. Ele explica uma coisa, volta, explica outra, e você tem que ter o feeling para entender que isso acontece de uma vez só, não em vários momentos ou repetidamente, sai e volta a fazer. Sendo assim, a gente vai entender agora. Verso 2, de Levítico 16. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A glória do Senhor ia aparecer na nuvem, no propiciatório. Entrará Arão, que era o sumo sacerdote, no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante ao Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Aí fazia uma fumaceira lá, e para não ser fulminado pela glória de Deus. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e todos os seus pecados, da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia
depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Se lembra que ficou um bode? Vamos só contextualizar aqui. Quando ele vai entrar no santuário, o santuário é toda aquela região cercada, onde tem ali dentro uma outra tenda que tem o santo lugar e o santo dos santos. O santuário é tudo. Então, quando ele entra no santuário, tem o pátio externo, o átrio externo. Ali ele faz o sacrifício. Só que quando ele vai entrar no santuário, ele tem 2 bodes ali. Ele pega um bode, lança a sorte, aquele que cair a sorte para o Senhor, esse vai ser sacrificado para o Senhor. O outro, ele deixa amarrado do lado de fora do santuário, ele entra, faz esse ritual todo que a gente viu, quando ele sai, aquele bode está lá esperando ele, amarrado, e ele vai lançar sortes sobre esse... Vai botar a mão, vai lançar sorte, ele vai botar a mão sobre esse bode e vai anunciar todos os pecados das 12 tribos de Israel sobre esse bode e vai largar ele no deserto, para ele morrer a sorte dele. Esse é o bode emissário. Então a gente vai ler isso aqui agora. Arão, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles pela terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Tá certo? Por que eu quis ler isso, irmãos, esse ritual todo aqui? Para vocês entenderem que Jesus Cristo cumpriu isso tudo na vinda dele. Cumpriu nele. Ele cumpriu na última semana da vida dele, ele cumpriu todo esse ritual. E passa debaixo dos nossos olhos, quando a gente lê os evangelhos, a gente nem percebe. Eu gosto de falar isso, irmão. Jesus é um cumpridor de profecias. Ele veio fazer isso na terra. Ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai falou pela boca dos profetas, pela lei, pelos salmos. Ele veio cumprir tudo nele e no corpo dele, que somos nós, a igreja. Ele não cumpriu a Páscoa, irmãos? Ele não cumpriu as primícias, não ressuscitou? Ele não foi o asmo, o pão puro, sem pecado, sem fermento? Foi. Ele não enviou o Espírito no Pentecoste? Enviou. Você acha que as outras 3 festas ele não vai cumprir nele e para a igreja e com a igreja? Vai. E esse dia, o dia da expiação, ele cumpriu na vida dele quando ele estava aqui na terra. Vamos ver se isso é verdade ou se não é. Eu li o ritual do dia da expiação e isso era a sombra. A gente não pode nunca esquecer que a lei ela está coberta pelo véu de Moisés. E o véu de Moisés, quando é retirado, ele mostra a glória de Cristo. Quando você tira o véu da lei, você vê Cristo. E era isso que o Pai queria formar no coração de Israel. O Filho, mostrar o Filho. E eles não entenderam. Mas ele deixou isso aqui para a gente entender. Então vamos lá, ó. Eu vou ler aqui rapidinho a sequência. Eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês essa sequência do dia da expiação. Porque eu vou falar uma por uma e vou mostrar o cumprimento de Jesus na vida dele, uma por uma, sombra e realidade. Ó, a primeira coisa que o sumo sacerdote faz, ele pega e lança a sorte sobre os 2 bodes, do lado de fora. Depois, de lado de fora do santuário. Depois, ele faz os sacrifícios no altar de bronze. O sacrifício no altar de bronze é no átrio externo, na parte de fora do santuário. Tem um altar de bronze lá e ele sacrificava ali esses animais para o holocausto. O terceiro tópico, banho e troca de vestes. O sumo sacerdote, quando ele sacrificava do lado de fora, ele sujava suas vestes. Depois ele tinha que tomar um banho na talha de pedra, trocar e botar a roupa propícia para entrar no Santo dos Santos, no santo lugar. Não era a mesma veste do átrio externo. Ele tinha que se lavar, trocar sua veste e entrar no Santo dos Santos. Então, o terceiro tópico, banho e troca das vestes. O quarto tópico, a entrada no Santo dos Santos. O quinto tópico, arrumação
da menorá. Quando chegar nesse momento, eu vou explicar que todo o ritual do dia da expiação e de qualquer dia, quando o sumo sacerdote, quando ele ia fazer os sacrifícios das tardes e manhãs, todos os dias, a sequência era entrar, arrumar a menorá, a lâmpada das luzes, queimar o incensário, o incenso aromático, para depois ele entrar no Santo dos Santos. Tinha um ritual, isso era estatuto perpétuo. E o dia da expiação era mais um dia que isso acontecia. Então, ele entrava no Santo dos Santos, ele arrumava a menorá, aquele candelabro de 7 braços, acendia as luzes, arrumava ela, botava azeite nela, ele queimava o incenso, no incensário, queimava o incenso, e depois ele aspergia o sangue no propiciatório. Aquele sangue que você viu que ele fez por si, pela sua casa e pelas 12 tribos de Israel. Lá dentro do santo lugar, lá dentro do Santo dos Santos. O 8º, saída do Santo dos Santos. O 9º, ele vai cuidar do bode emissário que ficou lá do lado de fora esperando ele. E o 10º quesito é introduzir o povo de Israel na festa dos tabernáculos. Então tinham 10 rituais aí, 10 tópicos desse ritual. Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu sei que vai ficar bem didático quando você começar a amarrar isso na vida de Jesus. Jesus cumprindo isso tudo que eu falei. Esses 10 tópicos, Jesus cumpre nele. Vamos ao primeiro. Vou perguntar o primeiro, o pessoal já até esqueceu qual é, né? Tu tá anotando. Mas é isso aí, vai ter que anotar mesmo. Lançar sorte sobre os 2 bodes. Aí você vai falar assim, porra, pastor Pedro, onde é que aconteceu isso na vida de Jesus? Aconteceu. Está debaixo dos nossos olhos, todo mundo já leu, todo mundo já viu, todo mundo sabe, mas não correlaciona. Vamos lá, ó. Antes de falar sobre o texto, que é o cumprimento disso, na realidade, eu vou falar da sombra. Por que Deus ele pega 2 bodes, e eram pretos, e botava do lado de fora, ali, e lançava sorte sobre um para fazer o holocausto ser aceito por Deus como sacrifício, e o outro ele liberava. Isso nos remete a histórias da Bíblia. Quando você vê isso lá na Antiguidade, lá no Velho Testamento, você vê isso se cumprir na vida de Isaac e de Jacó. Isaac foi o filho, a descendência da carne, foi feito em desobediência. Deus não era o filho da promessa, foi o filho da desobediência. Deus prometeu que daria o filho para Abraão e para Sara, mas eles quiseram arrumar um jeito de fazer um filho. Ismael e Isaac. Agora, desculpa, gente. Ismael e Isaac. Nasceu Ismael. De Agar, a concubina. Mas Deus prometeu a Sara que ela teria um filho, que seria Isaac. E o que aconteceu quando Isaac desmamou? Para onde lançaram Ismael? Para o deserto. Está vendo que tem uma diferença de... Aí quando você olha para isso, para essa situação, você está vendo que tem uma descendência da fé, uma descendência espiritual e uma descendência carnal e desobediente. Então esses 2 bodes você tem que começar a olhar que um vai ser aceito como sacrifício. E Deus tem prazer no sacrifício dos seus santos, irmãos. Você não pensa que morrer é morrer não para Deus. Deus se agrada quando você morre sem negar o seu filho e guardando a sua fé. Deus se agrada do sacrifício dos seus santos. Então aquele sacrifício, que aquele bode que é lançado sorte, ele recebe aquele sacrifício, ele recebe porque aquele bode foi lançado sorte sobre ele, ele assumiu a culpa e Deus aceitou o sacrifício dele. O outro é culpado, mas é solto a sorte, como bode emissário. Então você vê essa história se cumprindo em Isaac e em Ismael. Essa história volta a se repetir em Jacó e Esaú. A mesma coisa. 2. Para onde Esaú foi? Para o deserto. Se juntou com Ismael e fez as 12 tribos lá também. Porém, Jacó era a descendência da promessa. Era aquele que foi perseguido, passou por sacrifícios e foi aceito diante de Deus e mudou o seu nome para Israel. Estão entendendo? Irmãos, a descendência de Ismael e a descendência de Esaú gerou o povo árabe, os muçulmanos, o Islã, o povo que briga com o povo judeu, com o povo de Israel até hoje, pela terra de Jerusalém. É a mesma a descendência da carne e a descendência da fé. A descendência espiritual e a descendência carnal.
Essa briga existe porque ambos são descendência de Abraão e Deus prometeu a Abraão aquela terra como promessa. E eles brigam por causa disso. Porém, a gente sabe que nós somos descendentes de Abraão em Cristo pela fé e essa herança nos alcança. E somos a descendência espiritual pela fé por causa do descendente de Abraão. E Paulo fala, não digo descendentes, mas me refiro ao descendente que é Cristo. E se somos de Cristo, somos herdeiros da promessa junto com ele. É o que está em Gálatas. Tá certo? Então, nós fazemos parte da descendência espiritual, a que quer a promessa, que não troca a primogenitura por um prato de comida, não desobedece. Então, pela fé, nós temos direito à herança que foi dada a Abraão pela fé, por causa do descendente que é Cristo. Todo mundo sabe disso. O que eu quero mostrar é esses dois bodes aí, a descendência da carne e a descendência espiritual. Um que leva a culpa sobre si e é aceito como sacrifício, e o outro que é largado, abandonado no deserto. Aí eu vou pedir para vocês, quem está com a Bíblia aí, em Marcos capítulo 15, os versos de 6 a 15. E você vai ver isso se cumprindo na vida do Filho de Deus. Os versos de 6 a 15. Vamos lá. Ora, por ocasião da festa, que era a Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso como amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então, a Barrabás era homicida. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Se referindo a Jesus. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, que farei então, desde a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto, crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você está vendo aqui os dois bodes aqui, irmãos? Emissário, um que assumiu a culpa, foi lançado sorte. A sorte lá era a decisão que o povo tomaria. Quem que vocês querem que solte? Lançou a sorte. E o povo quis que soltasse o verdadeiro culpado, que era um homicida. Mas quem assumiu a culpa do Barrabás? Foi o outro bode. O bode que foi sacrificado e foi aceito como sacrifício por Deus. Você está vendo aí? Que em plena Páscoa, isso que é legal da palavra de Deus, irmão, a transcendência dos tempos, que mostra a diferença do tempo de Deus para o nosso tempo. Jesus está cumprindo um ritual do dia da expiação em plena Páscoa. Você vê que não tem esse alinhamento para Deus. Deus ele faz as profecias se cumprirem no Filho. Por isso que a lei não tem. A lei, ele fala aqui, ó, não é a imagem real das coisas. Lá aquele primeiro texto que a gente leu de Hebreus. A imagem real para Deus é o próprio Filho cumprindo o dia da expiação dentro da Páscoa, sem problema nenhum. Mas para os teólogos tem muito problema. Porque não conseguem discernir espiritualmente o que é espiritual. Querem levar a coisa no pé da letra. E Cristo está cumprindo aqui. Vocês estão vendo? Eu estou falando alguma coisa que está diferente do dia da expiação. Qual foi o primeiro passo? O primeiro tópico? Separar os bodes e lançar sorte sobre eles para saber qual que seria sacrificado e ser aceito por Deus. Botou Barrabás, botou Jesus, lançou a sorte, o inocente recebeu a culpa, foi aceito como sacrifício e o outro foi solto. Entenderam? Cumpriu? Cumpriu. Então, beleza. A sorte sobre os dois bodes. Você viu a sombra e agora você está vendo a realidade, que é em Jesus. O segundo, sacrifícios no altar de bronze. Agora ele vai ter que pegar e sacrificar. Não foi aceito? Não lançou sorte? Agora vai ter que sacrificar. Isso era feito no átrio externo, era feito através de holocaustos. E havia, quando ele matava o bode e ele matava o novilho, o sumo sacerdote pegava o sangue, botava numa cambuquinha, o sangue do novilho e o sangue do bode. Depois ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, para pegar o sangue e aspergir o do novilho para ele, para a casa dele, e o do bode para as 12 tribos de Israel. Isso acontecia.
Só que o sacrifício... Agora eu estou mostrando o sacrifício no altar de bronze. Houve sacrifício? Houve. Não tinha que matar aqueles animais? Tinha. Então, aonde isso se cumpre? No Filho de Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem Isaías 53. Os versos 4 e 7. De 4 a 7, depois o verso 11, tá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você está vendo aí o bode levando o pecado de todo mundo? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Você está vendo? Que ele foi lançado sorte, ele levou o pecado de todo mundo sobre ele, inclusive o de Barrabás, o homicida, ele estava levando sobre ele. Aonde aconteceu o sacrifício? No madeiro. O altar de bronze, aonde Jesus cumpriu o sacrifício, foi na cruz do Calvário. Ali ele foi crucificado. Ali o bode que levou a culpa de todos, foi sacrificado e aceito por Deus. Tá bem? Sacrifício no altar de bronze, sombra. Realidade, crucificação de Jesus. Terceiro ponto. Banho e troca de vestes. Aconteceu isso com Jesus, irmãos? Aconteceu. Aconteceu também. Quando ele foi lá e foi crucificado, todo mundo aqui já deve ter visto aquele filme Paixão de Cristo ou alguma coisa referente à crucificação de Jesus. O fato é, quando você olha o final daquele ritual de crucificação, você vê um corpo todo esquartejado, ensanguentado, arrebentado, escarnecido, que foi o corpo do Senhor Jesus. Aquele corpo que ficou no madeiro é um corpo maldito. E não se escandalizem por isso, porque ele se fez maldito por nós. Aquilo era maldição. Por isso, irmãos, que eu não gosto de usar crucifixos com Cristo pendurado. Aquilo é maldição. Aquilo é a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Era maldito. Fazia alusão a uma serpente. A serpente é Satanás. Então, toda a obra do diabo estava sobre o corpo de Jesus. E Jesus a assumiu sobre si. Então, o Pai se afasta daquela situação. Porque é o corpo imundo, sujo de pecados. Mas não é o corpo do Filho de Deus. É por nossa causa, irmãos, que aquilo está daquele jeito. É por nossa causa. E a roupa do sumo sacerdote está toda suja e imunda de sangue. Igual como ficava na lei. Na lei, quando ele acabava de fazer os sacrifícios no altar de bronze, as vestes do sumo sacerdote ficavam todas salpicadas de sangue imunda. Ele tinha que trocar, tomar um banho para poder entrar no Santo dos Santos, no santuário. No santuário, depois no santo lugar, depois no Santo dos Santos. Tinha que trocar as vestes, tinha que tomar um banho na talha lá de pedra com água. Isso aconteceu de igual modo com o Filho de Deus. Quando ele sai daquele madeiro, ele é tirado dali, nas vésperas da festa do Pão Asmo, ele é colocado lá na tumba lá de José de Arimateia. Não dá tempo de embalsamar o corpo do Filho de Deus, mas o Pai providencia isso. Quando ele estava no madeiro, irmãos, lá, preso, veio o soldado romano e furou aqui, ó, a costela dele. E aí sai o que dali? Água e sangue. Aquela água sai dali, irmãos, e aquilo está relatado no Evangelho, não é à toa, não. Aquela água era para lavar as vestes do sumo sacerdote. Aquele corpo ali cheio de pecado, que somos nós, aquilo que ele se fez maldito por nós, aquele corpo estava sujo, ensanguentado. Quando ele
tocadas em água lava. E 3 dias depois, o sumo sacerdote troca suas vestes e veste uma roupa de glória, um corpo glorificado, um corpo conforme o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio real. Ele levanta da tumba da morte ali, irmãos, com a sua veste gloriosa, a veste de um verdadeiro sumo sacerdote, o sumo sacerdote das nossas almas, o verdadeiro, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem dos levitas, mas uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, um reino de sacerdote. Estava com ele aquela roupa, aquela vestimenta gloriosa e imortal. Viu que ele trocou de roupa? Ele saiu de uma roupa de morte, de uma mortalha, e vestiu uma roupa de glória. O corpo imortal, o corpo incorruptível, o mesmo corpo que a gente vai ter, irmãos, se perseverarmos até o final. Eu vou ler então esse texto. Hebreus 10, vamos ler Hebreus 10, 19 e 20. Você vai ver que quando o Senhor Jesus ele é crucificado e ele morre, você vê que em Hebreus 10 vai falar o seguinte, olha aqui, ó. Vamos abrir Hebreus 10. Hebreus 10, 19 e 20. Olha aí, vamos ler aí, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você vê aqui, ó, o que Jesus Cristo fez? Ele rasgou o véu pela sua carne. E aí, ó, é uma coisa que acontece que é incrível, irmãos. No dia da expiação, e só nesse dia, o santo lugar e o santo dos santos viravam um compartimento só. O véu era aberto. Se você olhar lá o dia da expiação, você vai ver que era o único dia em que o santo lugar se juntava com o santo dos santos e aquele compartimento ficava uma coisa só. Era só no dia da expiação. Isso era a sombra. A realidade, Cristo, quando ele morre, ele rasga o véu lá do santuário que está no céu. Tá? Vamos imaginando aqui. Ele rasga o véu que estava no céu pela sua carne e possibilita que o santo lugar que existe no céu se fundisse com o santo dos santos e se tornasse uma coisa única. E ele possibilitou isso para ele e para nós. Pelo véu que é da sua carne, quando ele rasga ali no madeiro. Então agora, você está vendo o dia da expiação? O dia da expiação só acontecia isso no dia da expiação. E ele está cumprindo isso na Páscoa. Está abrindo o véu no céu e fazendo o compartimento ser uma coisa só. E a gente vai ver isso mais na frente. Porque, irmãos, Deus ele não cria um ritual como o dia da expiação, como qualquer outro ritual das festas, à toa. Tudo tem um cumprimento, tudo tem um porquê. Essa sequência ela vai ser cumprida. E Jesus está cumprindo, que eu estou mostrando para vocês ele cumprindo. Então, quando você lê isso, tenha cuidado, leia com atenção e olha para Jesus, que você vai ver o cumprimento no Filho de Deus. Um cumprimento cabal dessa lei. Então, olha só, ele rasgou no véu da sua carne, na crucificação, o véu rompeu lá no céu. Está aberto. Santo lugar e santíssimo lugar, uma coisa só. Porque quando ele entrar, aquilo tem que estar aberto. Tem que estar limpo, tem que estar sem divisão nenhuma. E ele vai. O véu é rasgado e o santo lugar e o santo dos santos viram um único local. Só acontecia isso no dia da expiação. Beleza? Aí teve a troca das vestes. Ele estava com o corpo sujo, de pecado. Foi lavado ali com a estocada do soldado romano ali. Ele vai, 3 dias depois, ele aparece, ressuscita com as vestes trocadas, que é o seu corpo glorificado. E isso está em João 19, verso 34. É o momento em que há a lavagem, né? João 19, verso 34. Olha aí. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. Irmãos, isso é uma figura do sangue do Senhor remindo nossos pecados no corpo dele. Aquele corpo ali somos nós, irmão. Você está achando que a igreja é só o corpo de Cristo quando está glorificado? Não, a causa daquela morte fomos nós. Foram os nossos pecados.
Então aquele corpo maldito que está sobre o madeiro é por nossa causa. Então precisava trocar, porque um maldito não vai entrar no santo lugar. Precisava trocar as vestes. E aí sai água e troca as vestes. Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. E o que está escrito aí? E lavado o corpo com água pura. Você está vendo que você, que é sacerdote, e eu, que sou sacerdote, hoje pela fé, né, comprados pelo sangue de Cristo e constituído rei e sacerdote sobre essa terra, pela fé, mas isso vai se cumprir também. Mas hoje o Pai olha para a sua igreja e já nos vê como rei e sacerdote, irmãos. Porque quando ele olha para Cristo sentado à destra dele, ele vê o Filho, o cabeça e o corpo, que somos nós, glorificados. Então, pela fé, nós temos que alcançar essa dimensão. Por isso está escrito na palavra de Deus, que nós fomos colocados nas regiões celestiais mais altas, porque é aonde Cristo está. O corpo dele somos nós, irmão. Aquele corpo maldito, sujo, foi remido, lavado, trocou as suas vestes e hoje está sentado dentro do Santo dos Santos ao lado do Pai. E nós temos essa dimensão pela fé. E esse texto aqui, ó, que está em Hebreus, que a gente acabou de ler, eu vou ler novamente, você vai entender que você, para entrar nessa dimensão, dentro do santo lugar, você tem que lavar as suas vestes também, irmãos. Você não pode entrar de qualquer forma. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Então você tem que lavar a sua roupa também, porque você é sacerdote. Você não pode entrar com a roupa suja de pecado na presença de Deus. Pela fé você tem que pedir perdão, se santificar, limpar a sua roupa com água para poder, como um sacerdote, entrar no santo lugar, no santo dos santos, com intrepidez e ousadia. Da mesma forma como o Filho de Deus fez. Pagou com a sua vida. Que é maior intrepidez e ousadia do que essa, irmão? Do que pagar com a sua própria vida pelo pecado de muitos. O justo pelo injusto. Ele lavou sua roupa e entrou lá. Então, banho e troca de veste, vocês conseguiram entender, né? Que é o corpo sujo de pecado. 3 dias depois, um corpo glorioso. A vestimenta do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, beleza. Tá tudo fácil por enquanto, né? Tudo tranquilo. Então, vamos continuar. Ó, o quarto ponto. Entrada no santo dos santos. Ele não tinha que entrar depois que ele trocou a veste? Agora ele tinha que levar lá aquelas 2 cambuquinhas com sangue do novilho, um para ele, para a casa dele. Estou falando na lei. E o outro cambuquinha para as 12 tribos de Israel, não tinha isso? Tinha. Então vamos ver a realidade disso. Entrada no santo dos santos, lei. Ascensão ao céu de Jesus, realidade. Hebreus, capítulo 9, versos 24 e 25. Ó. Vamos ler aí. 24 e 25. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como no sumo sacerdote cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Não é mais uma vez por ano, foi uma vez por todas. E não foi com sangue de animal, o sangue alheio, foi com o seu próprio sangue que ele nos comprou. Então essa é a realidade de uma sombra e que o sumo sacerdote fazia, com sangue alheio, um sangue de 2 animais, uma vez por ano. Mas na realidade ele entrou uma vez única, com o seu próprio sangue em favor de nós. Por que ele não entrou com uma para ele e para a casa dele e outra para as 12 tribos de Israel? Por quê? Seriam 14 aspersões em cima do propiciatório. Por que ele não fez isso? Irmãos, porque no corpo dele, no sacerdócio levítico, era a casa dele, o sacerdote e os levitas, e depois para as outras tribos. Só que quando Cristo ele morre, ele une no corpo dele judeus e gentios, as 12 tribos, a casa de Israel, num corpo só. Então a casa dele agora somos nós e os judeus convertidos. Então não tem mais ele e os levitas e as 12 tribos. Não, agora é judeus, gentios, as 2 casas de Israel num corpo só. Então não são 14 aspersões, são 7 aspersões só. No corpo dele.
Vocês entenderam isso, irmãos? Que havia uma separação e ele quebrou o muro que separava e juntou no corpo dele judeus e gentios, e agora as 12 tribos de Israel, que é espiritual, não é mais aquela literalidade da lei. Você faz parte do Israel de Deus, irmão. Espiritual. Você faz parte das 12 tribos. Tem promessa para você dentro das 12 tribos. Só que é uma 12 tribos que não é só 12 tribos, é umas 12 tribos onde tem judeus e gentios. Um Israel espiritual maior. Uma noiva agora. Não é só um povo. Tá certo? Então, esse é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não é o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Melquisedeque traz no corpo do sacerdote judeus e gentios que creram no seu sacrifício, diferente da lei, tá? Então, ele faz isso uma vez por ano, uma vez por todas, com o sangue da sua própria vida em favor de nós. Depois que ele faz isso, irmãos, aí ele já está dentro do santo lugar. Você lembra que agora o santo lugar e o santo dos santos é uma coisa só, porque no dia da expiação o véu abre, tá certo? Então, quando Jesus ele entra, ele já se depara com o santuário aberto, sem véu. E isso é para sempre, irmãos, porque ele rasgou com o véu da sua carne e criou um vivo e reto caminho, e novo, né? Então, agora, quando ele entra, ele vai se deparar. Quantos aqui já olharam dentro do santo lugar? Tem maquetes, tem ilustrações na internet, você consegue entrar. Que você entrava no santo lugar lá, você via do lado de cá aquela menorá com 7 braços, né? O candeeiro de sete braços. Aqui tinha uma mesinha, os pães da proposição. Ali tinha um altarzinho para você fazer com o incensário. Aí tinha um véu e depois do véu a Arca da Aliança. Então, quando ele entrava ali, ele tinha que olhar para a sua esquerda. Agora não sei se estava na esquerda ou na direita, parece que era na esquerda. Estava lá a menorá. Ele tinha que fazer o quê? Antes de fazer qualquer coisa dentro do santuário, ele tinha que arrumar as luzes, irmão. Isso era estatuto perpétuo. Então, o próximo ponto, a arrumação da menorá. Na lei, eu vou pedir para vocês abrirem Levítico 24. Olha aí para você. Eu quero embasar bem na palavra o que eu estou falando, para não ficar disse-me-disse. Levítico 24, os versos de 1 a 4. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. O que está escrito aí? Continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Então, é estatuto perpétuo. Verso 4. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, viu que isso é uma lei. Tinha que estar sempre aceso e arrumado antes de qualquer procedimento da lei ali dentro do santuário. Aquilo tinha que estar aceso. Era a primeira coisa que ele tinha que fazer. Certo? A arrumação da menorá, sombra, realidade. Alguém sabe? Qual é a realidade disso, não? Apocalipse 1, versos de 10 a 15. Olha o que acontece aí. Agora é a realidade. Ele já não entrou no santo lugar? A gente tem que trazer a mente para a sombra, ler a lei. Aí não pode deixar fugir o pensamento. Continua lembrando que Jesus agora ele está onde? Ele trocou as vestes e ele subiu ao céu. Está todo mundo junto aí comigo? Todo mundo me acompanhando? Eu estou vendo já até gente dormindo, pô. Está todo mundo me acompanhando? Entendendo o que eu estou dizendo? Está difícil, irmãos? Está difícil? Então, olha só. Jesus está lá entrando no santo lugar. Está lá. Está vendo tudo. O sumo sacerdote da lei entrou também, com a roupa lavada. E ele está arrumando a menorá, antes dele começar a fazer o resto dos procedimentos. Jesus agora ele entrou no santo lugar. E aí ele vai mexer, obrigado, Zé. Ele vai mexer na menorá. Na menorá. Só que a menorá da lei era aquela menorá de ouro lá, que tinha uma simbologia de uma realidade, que é a igreja. Olha lá Apocalipse capítulo 1. Versos 15 diz assim: João
vendo o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aparecendo na frente dele no dia do Senhor e com voz de trombeta. Olha só. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A gente pode chamar de quê? O dia da expiação. Então ele está falando do dia da expiação aqui? Tá falando. O dia do Senhor não é o dia da expiação? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de... A festa que vem antes do dia da expiação é a festa da trombeta. O que anuncia a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos? Era o toque de quê? De uma trombeta. Quando tocava a trombeta, ele saía do Santo dos Santos. Então ele está no dia do Senhor, no dia da expiação, com voz de trombeta, vendo Jesus. Com grande como... aí ele fala, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você vai contar, são 7 igrejas aí. Por isso que a menorá tem 7 braços, irmãos. Não é nada por acaso, não. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ele olhou para trás, uma voz de trombeta, olhou no dia do Senhor e viu 7 candeeiros acesos. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros acesos. E no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era? Quem era que estava ali no meio dos candeeiros? Como Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele está vestido com a roupa igual a dos levitas, irmão? Que tinham uma cinta com aquelas pedras? Estava com cinto de quê? Essa é a veste do sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a segunda ordem de Levi. É a segunda ordem de Melquisedeque. Essa ordem, esse é o cara. Não é o Arão. Não, é Jesus, o rei e sacerdote. A sua cabeça, cabelos brancos. Eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele arrumava a luz para o tabernáculo ficar aceso. Isso era estatuto perpétuo. A gente não leu? Esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, filho de Deus, ele entrou no céu e os 7 candeeiros, ele fala, são as 7 igrejas. E ele está falando no início da carta, escreve uma carta para Laodiceia, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, são as 7 igrejas. E o que João está vendo? João está vendo o Senhor Jesus começar a arrumar as 7 igrejas com uma mensagem. E ele fala, escreve essa mensagem, porque essas são as coisas que eram, que são e que vão acontecer. E ele saía da boca dele essa mensagem como voz de trombeta, irmão. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele estava anunciando para as 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja do tempo do fim. Essas 7 igrejas formam a plenitude da igreja do tempo do fim, que somos nós. Aquela mensagem, se você olhar, todas elas têm promessas que nos tangem, se vencermos até o final. Então, essa mensagem que o Senhor Jesus está dando, essa mensagem é azeite que está abastecendo a menorá com azeite, para ela ficar com fogo aceso. Essa mensagem é que coloca as 7 igrejas em ordem. Você lê Apocalipse 2, você vai ver, ele está exortando a igreja a voltar ao primeiro amor, a não ser quente, ou ser quente ou a ser fria, que senão ele vomitaria da boca uma delas. Ele diz que você, para uma das igrejas que comprasse colírio para tirar a sujeira dos olhos, que voltasse ao primeiro amor, tudo isso são palavras de exortação.
para que a igreja acenda novamente. Porque a igreja, irmão, eu vou falar uma coisa aqui e você vai entender perfeitamente. Houve um acendimento da menorá no Pentecostes. Lembra? Quando Pedro estava naquele cenáculo com um monte de homens e entrou um vento impetuoso naquele lugar e apareceram flâmulas na cabeça das pessoas? Lembra disso? A primeira vez que a menorá foi acesa ali. E aí o estatuto dizia que a menorá tinha que ser acesa tardes e manhãs, perpetuamente. Aquele foi o acendimento da manhã. Passou o tempo e a menorá veio, a luz veio, o azeite veio acabando. O azeite veio secando. O fogo veio apagando. Jesus falou que vinha sem demora, mas ele não vinha. A fé dos eleitos foi esmorecendo. A igreja foi perdendo o punch. Foi adormecendo. E o que aconteceu? É preciso que acenda a menorá tardes e manhãs. O acendimento da manhã veio, mas agora Jesus está acendendo o acendimento da tarde. Lembra que o noivo vem e ele vem à meia-noite? Lembra que o noivo vem de noite, como um ladrão? É no final da tarde, irmão. Porque de manhã no Pentecostes foi aceso. E vai ser aceso de novo, irmãos. Vai ser aceso de novo. Porque é estatuto perpétuo que o sacerdote mantenha o tabernáculo aceso. E Jesus está fazendo isso aqui, na frente de João, no dia do Senhor. No dia da expiação. Ele está lançando a mensagem para arrumar a igreja. Essa mensagem, irmão, de Apocalipse 2, ela é para nós. Ela é para nós. Ela fala de coisas para nossas vidas. Ela fala de promessas e heranças para aquele que vencer até o fim. Então é para nós aquela mensagem. É uma reflexão para a igreja acordar para o tempo que está vivendo. Por isso Jesus estava com voz de trombeta. Lembra que a festa da trombeta preparava para o dia da expiação? Jesus está com voz de trombeta arrumando a igreja para o dia do Senhor. É o que ele está fazendo aqui. A função de sacerdote, arrumando os candeeiros. Por isso que João vê um semelhante ao Filho do Homem no meio dos candeeiros. Ele está lá arrumando os candeeiros, arrumando, botando luz, falando para cada candeeiro que é uma igreja e dando a sua mensagem para que ela acorde e acenda. Ele está colocando azeite na botija para o fogo acender daquela igreja. Porque Jesus só vai voltar quando a igreja estiver acesa, irmãos. Acesa com azeite de ouro. Ele deu o azeite. Cabe a nós, como as virgens prudentes, guardarmos eles na botija e estarmos prontas para o dia do noivo. Essa é a parábola das 10 virgens. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Você vai ver. Vamos lá. Próximo passo. Ele arrumou a luz lá no tabernáculo. Agora, Jesus arrumou as sete igrejas, que é a plenitude da igreja do tempo do fim, e deu a sua mensagem para ela. Próximo passo, queima do incenso. Eu vou ler o texto. É lindo, irmã. É lindo. É lindo. Irmã, é lindo. Ó, queima do incenso. Você vai abrir em Êxodo 30. Você vai ver na lei primeiro, tá? Êxodo 30, de 7... Não, Levítico 16, desculpa, irmãos. Levítico 16, primeiro. Levítico 16, 12 e 13. Vamos lá. É o dia da expiação aqui. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. Olha só, o incensário é o recipiente onde ele põe as brasas de fogo dentro. Depois ele taca a mirra, não sei o que ele joga ali, ele fala aqui. É um incenso. O incenso aromático dentro das brasas de fogo, e aí sai a fumaça, né? Então, vamos lá. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. Aí ele já está dentro do Santo dos Santos. Está para dentro da região do véu. Não que o véu esteja fechado. Era a região do véu. O véu está aberto. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. É certo que a glória de Deus ia baixar ali. Então, 12 e 13. Beleza? Agora você vai ler
Você vai ler comigo. Êxodo 30, 7 a 10. Ó. Arão queimará sobre ele o incensário aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Você está vendo que tem um ritual. Primeiro prepara a lâmpada, depois acende o incensário. Quando ao crepúsculo da tarde, olha aí, irmãos, esse é a tarde, não é amanhã. É o ritual da tarde. Eram tardes e manhãs, esse é o da tarde. A gente está falando do dia da expiação. O dia da expiação é o acendimento da menorá da tarde, não da manhã. O da manhã é o do Pentecoste. Quando no crepúsculo da tarde, ao acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramará libações sobre ele. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue de oferta pelo pecado. Uma vez ao ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então você está vendo que no dia da expiação esse ritual também tinha. Arrumava a menorá e depois queimava o incenso. Tá certo? Lei. Agora nós vamos para a realidade, o que a Aninha quer saber. Apocalipse 8, os versos de 1 a 6. Eu vou dar o microfone para ela ler. O sétimo selo incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E a mão do anjo subiu diante de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Lembra que isso aqui é o dia do Senhor, tá? É o dia do Senhor. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que a Aninha leu aí pra gente? Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, ele pegou o incensário, tá certo? Ó, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, lhe foram dados 7 trombetas. Vai guardando. Os anjos estão lá preparados para tocar as trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário, olha o incensário aí, de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você está vendo aqui? Quando ele pegava o incenso e jogava sobre as brasas de fogo dentro do incensário, subia o aroma, na lei, esse aroma que é jogado nas brasas de fogo são as orações dos santos. Mas que orações são essas? Qual é a relação disso que a gente está falando de incensário com as trombetas, que está no início do capítulo, no contexto imediato desse texto? O que tem a ver as trombetas com isso, irmãos? Você se lembra que eu falei para vocês que a festa da trombeta ela antecede a festa do dia da expiação e que na festa das trombetas há toques de trombetas preparando o povo para o dia da expiação, para que o povo se arrependa, entre em jejum, faça e clame, ore ao Senhor pelos seus pecados, para eles serem perdoados. Então, o que está subindo lá no altar? A oração dos santos. Só que essa oração dos santos aqui, irmãos, ela está acontecendo num momento específico da nossa era humana. Ela é vindoura. É na última semana de Daniel isso que aconteceu, no tempo do fim. Os santos vão tocar as trombetas, irmãos. A oração dos santos vai clamar, que os santos vão clamar na terra, vai ser atendido no céu. Vai subir como um aroma suave a Deus, incenso. Vai chegar na narina de Deus. E aí, o que acontece? Logo imediatamente, aqui, ó. E o anjo tomou o incensário, no verso 5, e encheu do fogo do altar e atirou aonde? Na terra. Quando você lê as 4 primeiras trombetas, irmãos, vai lá em Apocalipse 7, se não me engano, ou 8. Eu não me lembro agora onde estão as trombetas. Se você olhar lá, as 4 primeiras trombetas, está caindo coisa ardente do céu, queimando a terra, queimando a terça parte do mar, do mato.
da vegetação. A outra terça parte do mar vira sangue, a outra terça parte do rio vira sangue. E está caindo um objeto flamejante do céu, irmãos. Sabe o que é isso? É a resposta dos santos. A oração dos santos chegou à narina de Deus. Deus se agradou das orações dos santos e o anjo pegou o incensário, a brasa do incensário e jogou na terra. E aquilo ali alvejou a terra e são as trombetas. Por isso que esse texto está falando das trombetas. Está entendendo a sombra e a realidade aqui, irmãos? A trombeta são as orações das duas testemunhas no tempo do fim. As testemunhas clamam, avisam que vai cair as calamidades, clamam a Deus, por favor de Deus, pelo tempo que estão vivendo na terra, um tempo de assolação, de opressão, de fome. O povo da besta está se levantando, o povo do anticristo está se levantando, está assolando a terra, e o povo de Deus clama e aquilo sobe como aroma suave a Deus, e Deus fala aos seus anjos, arremessa na terra e assola a terra, queima, faz ficar difícil para os seres humanos que estão perturbando os meus filhos na terra. E Deus joga sobre a terra e acontece calamidade na terra, é só você ler lá as trombetas. Por isso que está pegando a brasa do altar e jogando na terra, e é por isso que as trombetas caem como forma de fogo sobre a terra. É juízo de Deus. Arrumação da menorá, recado às 7 igrejas. O 6º, queima do incenso, realidade, oração dos santos, que são as 7 trombetas faladas pelas 2 testemunhas na última semana de Daniel. Está todo mundo entendendo isso? Isso já é um outro estudo. Quem acompanha a gente no canal, quem sabe o que eu estou falando. Eu não posso entrar nesse pormenor, não, porque senão a gente vai ficar aqui até a tarde e vou atrapalhar o Igor. Mas eu quero que vocês entendam é que o clamor dos santos, que sobe como aroma suave para Deus na forma de incensário, são o clamor das 2 testemunhas que estão aqui na terra, no tempo da grande tribulação, no tempo da última semana de Daniel. Aquilo está subindo e Deus está ligando no céu o que está sendo ligado na terra. E está jogando em forma de trombetas, de calamidades sobre a terra e alvejando a terra. Essas são as 7 trombetas, tá? Esse é a queima do incenso e a oração dos santos. Aí tem o sétimo ponto, a aspersão do sangue no propiciatório. Tudo isso, irmãos, é escatológico. Você viu que a oração dos santos tem a ver com as trombetas e a aspersão do sangue no propiciatório tem a ver com os 7 cálices da ira de Deus. Lá na última semana de Daniel, quando você lê o Apocalipse, você vê que tem os 7 selos que contam sobre as 7 trombetas e sobre os 7 cálices da ira. Deus vai fulminar essa terra, irmãos. Ele não vai destruir a terra, ele vai assolar essa terra. E todo o povo que existe nela. Para vingar, dar a paga pela perseguição do povo da besta sobre o povo de Deus. Ele vai dar a paga. Essa é a vingança dos santos, irmão. Deus prometeu isso. Lá no 5º selo ele fala. Ele vê as almas dos mortos por testemunho de Jesus, clamando a Deus: Senhor, até quando? O Senhor não vinga a nossa morte? Ele fala: calma, ainda tem que morrer mais gente. Mas eu vingarei. E aqui é a vingança. Você se lembra que na lei o sumo sacerdote pegava e aspergia sobre o altar o sangue daquele animal para a remissão do pecado, do seu pecado e da sua casa, depois pelas 12 tribos de Israel? Era para remissão de pecados. Alguém fez alguma coisa e aquele animal pagou com a sua vida. Para o sacerdote, sua casa e o povo de Israel ser remido dos seus pecados. Mas, lá em Apocalipse, na hora que Cristo vai abrir o selo, lá em Apocalipse 5, ele foi um cordeiro que foi dado como morto. Estava na frente do Pai, um cordeiro. A imagem de João era essa. Um cordeiro com 7 olhos, dado como morto, mas estava vivo. Aquele cordeiro está nos remetendo a esse dia. O dia em que o sumo sacerdote entrou na lei com o sangue daquele animal morto lá fora. Agora, o Pai está olhando o Filho dado como morto, um cordeiro inocente, dado como morto, e no seu sangue comprou todo o povo, língua e nação e constituiu o rei sacerdote. Nele, o Pai está olhando para aquilo. E agora, ao invés do sacerdote aspergir o sangue sobre o propiciatório, o Pai vai aspergir cálices da cólera da sua ira sobre a terra e vai dar a grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia, o povo da besta, a paga 7 vezes mais do cálice da sua ira. A cólera da sua ira ele vai jogar e vai aspergir 7 vezes sobre a terra, que são as 7 cálices da sua ira. E a gente vai ler os textos sobre isso.
Essa é a realidade da aspersão do sangue sobre o propiciatório, sobre a culpa. Agora ele vai pegar o sangue dos seus santos e vai dar 7 vezes mais e vai embriagar a grande Babilônia com o cálice da cólera da sua ira. 7 vezes mais. Então olha aqui, ó, vamos ver os textos. Não vou nem ler a lei, que Levítico 16, verso 14, está lá dizendo que asperge o sangue sobre o propiciatório. Os 7 cálices são as aspersões de sangue sobre o trono da besta e a grande Babilônia. Isso é a realidade, os 7 cálices da ira. Vou primeiro ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 15, verso 1. A resposta para o incenso são as trombetas, mas o cálice também faz parte disso. O cálice é a paga. As trombetas, irmãos, foi bom ela perguntar isso? Porque as trombetas caem sobre toda a terra. O alvo é a terra e o povo que habita nela. Da metade da semana de Daniel para frente, foi levantado o 8º império, o império da besta. Os 7 cálices da ira são direcionados para o império da besta e para o anticristo. É sobre eles que caem os 7 cálices da ira. Porque eles que mataram o sangue dos santos. Eles que beberam o sangue dos santos. Eles que perseguiram os santos na grande tribulação por 3 anos e meio. Então Deus vai, em 3 anos e meio, jogar 7 cálices da ira para dar de beber a prostituta do sangue dos seus santos. É a vingança de Deus sobre o povo da besta. Pode notar, se você ler os cálices da ira, você vai ver que é direcionado para o anticristo e para o seu povo. Então vamos lá, Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Você está vendo que Deus vai vingar. Tem uma cólera para lançar na terra sobre o povo da besta. Apocalipse 14, versos de 9 a 12. Olha aí o que diz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos é quando Deus dá a vingança do seu povo. Aqui está a perseverança dos santos. Quando esse reino e esse rei das trevas forem assolados pela cólera de Deus e queimados vivos no lago de fogo e enxofre. Essa é a vingança dos santos, a cólera de Deus. E o último texto aqui de Apocalipse 16, para encerrar aqui o propiciatório, a aspersão de sangue. Apocalipse 16, 5 e 6, diz assim: Então vi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Está vendo que Deus vai dar eles de sangue de beber para eles? O sangue da cólera, da sua ira. Essa é a aspersão 7 vezes que Deus faz para vingar ele e a sua casa. Agora do reino da besta. Todo mundo compreendeu aí a analogia que eu estou fazendo? Você está vendo Cristo e a igreja cumprindo tudo? Então vamos lá. Faltam 8, 9 e 10 ainda. Agora, depois que ele faz todo esse ritual dentro do Santo dos Santos, o sumo sacerdote tem que sair de lá. Certo? Então agora, na sombra, a saída do Santo dos Santos, está lá em Levítico 28, os versos de 8 a 11. Eu vou ler esse texto, irmãos, porque Levítico 28. 25, desculpa. Não tem 28. Levítico 25. 8 a 11. Todo mundo aqui já ouviu falar do dia do jubileu, do ano aceitável do Senhor? Olha aqui, vamos ler. Essa palavra jubileu, ela não existe na Bíblia, tá, irmãos? Ela não existe. Jubileu é chifre de carneiro berrante, a palavra. Tá certo? Olha aqui, vamos lá. Saída do Santo dos Santos. Na lei, irmãos, no dia das trombetas lá, no dia 1 do mês 10, no dia 1 do mês 7, que era o dia da trombeta,
Isso acontecia num ciclo de 7 anos seguidos. Mas no ano 7º, depois de 7 rituais, era a santificação para o ano 50. Então eram 7 festas, 7 anos, dava 49 anos. No ano 50 era o ano aceitável do Senhor, era o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu nos remete ao milênio. Porque o que acontecia no dia do jubileu? Os credores liberavam os seus devedores das suas dívidas. O estrangeiro recebia terra, os escravos eram soltos, eram libertos. Era o ano aceitável. Entendeu? O povo era perdoado dos seus pecados. Então, esse ano era o ano aceitável do Senhor. Ele tem todo um paralelo do milênio de Cristo na Terra. O reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, é um paralelo do milênio. Então, irmãos, o dia do Senhor é o dia em que ele vai fazer. Quando ele voltar, ele vai fazer exatamente isso na Terra. Vai tirar o grilhoeiro, vai prender o diabo, vai matar o anticristo e o seu reino, e a terra vai viver em descanso e paz, como promete a palavra de Deus. 1000 anos de descanso e paz. Tá certo? Esse é o ano aceitável do Senhor. E existia uma data na lei específica, e um dia da expiação específico para o dia 50, para a santificação do ano 50. A gente vai ler o texto. É esse momento aqui que é a sombra de uma realidade, que é a volta de Cristo. Porque Cristo vai estabelecer o ano aceitável do Senhor, o jubileu nessa terra. E vai tocar uma trombeta na terra, irmãos, específica, que é a 7ª trombeta. Essa trombeta só tocava no dia do jubileu, no dia que havia a santificação do ano 50. Só tocava nesse ano. Nos outros anos das festas, do dia da expiação, essa trombeta de chifre de carneiro berrante, ela não passava. Essa do ano 50, ela cruzava toda a terra de Israel. Toda a terra de Israel ouvia ela. Para anunciar o dia do jubileu, o dia da remissão dos pecados, das culpas e tudo mais. Tá? Vamos ver aqui. Isso está em Levítico 25, os versos de 8 a 11, e a palavra diz por si só. Você vai ler, você vai entender. O ano de jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, no dia da festa das trombetas, no dia da expiação, desculpa. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, é o dia da expiação, farás passar trombeta vibrante, e no dia da expiação fareis passar trombeta por toda vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tomareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. Esse é o ano aceitável do Senhor. É o milênio. Tá certo? E tem uma trombeta específica que tocava e cruzava toda a terra de Israel, e todo ouvido ouvia. Por isso que o nome da festa é jubileu. É a festa do chifre de carneiro berrante. Essa é a trombeta específica do ano 50º. Ok? Tem isso na palavra de Deus? O dia da saída do Santo dos Santos. Essa trombeta tocava para o ano 50º. O sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. Era o dia da saída dele. Dia 10 do mês 7, o dia da expiação. Vai acontecer isso também, irmãos. Apocalipse 11, versos 15 a 19. O 7º anjo tocou a trombeta. Aí você para pensar. Trombeta do chifre de carneiro berrante. Aquela do ano 50. É essa trombeta aqui. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no céu, no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que não é há de vir? Porque ele já está aqui, irmãos. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e a quem teme ao seu nome. Você está vendo aí
Você está vendo aqui, ó, irmãos, olha só o paralelo que lindo. Chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. Vai levantar o povo da primeira ressurreição para ganhar galardão, para receber a recompensa. Nós somos escravos, irmãos, nesse mundo, assim como a criação. Somos escravos, aguardamos o dia da nossa redenção. E no dia do ano aceitável do Senhor, os escravos são libertos, os estrangeiros recebem terra. Tudo que está prometido para Abraão, Isaac e Jacó vai ser recebido por nós nesse dia. É o dia do ano aceitável do Senhor. Igual na lei, aqui se cumprindo em realidade. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, que vão ressuscitar na primeira ressurreição, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruir os que destroem a terra, a justiça de Deus, vai desarraigar o ímpio da terra. Abriu-se então o santuário de Deus. Olha o que está escrito agora no verso 19, irmãos. Olha aí. Abriu-se então o santuário de Deus. Aonde o santuário de Deus? No céu. No céu. Abriu, no céu. Todo olho vai ver o santuário de Deus abrindo. Por que ele está abrindo? Porque o Santo dos Santos está aberto e o sumo sacerdote tem que sair de lá. Quando o sumo sacerdote sai, ele sai pela porta. E quando ele abre a porta, o céu abre e todo olho vai ver ele saindo, irmãos. E olha o que está escrito. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E o que foi visto lá? A arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. É o dia da vinda do Senhor. A arca da aliança vai ser aberta, o trono de Deus vai ser contemplado. Porque isso só acontecia no dia da expiação, irmão. E o dia da expiação é o grande dia da volta do Senhor. Tá certo? Agora eu quero ver quem está ligeiro. Quem está ligeiro, está faltando uma coisa ainda. Ele vai sair do Santo dos Santos. Quando ele sai de dentro do santuário, o que está lá fora esperando ele? Tem um bode ainda, irmão. Não tem um bode lá fora? Um não foi levado para morrer, o outro não foi deixado lá fora? Lembra? Vou refrescar a memória de vocês, irmão. Vou refrescar a memória de vocês. Abre aí, Levítico 16. Levítico 16, abre aí. Versos 20 e 22. O que está escrito aí? Ó. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o quê? O bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Isso era a sombra. Não era a sombra? Agora, a realidade. Vamos lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, versos 20 e 21. É muito lindo isso, irmãos. Chega a me arrepiar. Olha aí, Apocalipse 19, 20 e 21. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Está falando do anticristo e do seu reino. Está vendo? Não era uma besta? A besta não tem a cabeça e um corpo? Não era um bode? O bode não tem a cabeça e um corpo? Você se lembra que Edom tem associação com Esaú? E Esaú não era um bode peludo? Não era um homem peludo? Você lembra de Daniel, o bode peludo, fazendo alusão ao anticristo? O que está esperando o sumo sacerdote na hora que ele sair? O bode peludo. Ele vem estabelecer um reino sobre essa terra, mas o reino tem um rei nesse momento. O mundo jaz no maligno, irmãos. Tu acha que Jesus, quando ele vier sair do Santo dos Santos para levar o seu povo para o descanso, ele não vai ter resistência? Vai. Por quê? Porque o bode peludo está lá esperando ele lá fora. Olha aí, ó. Apocalipse 19, versos 20 e 21. Mas a besta foi aprisionada. Ele vai e aprisiona a besta. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos
dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos à espada do que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que aconteceu aqui? Jesus saiu, pegou o rei desse império, que é o anticristo, o seu corpo, o povo que está marcado com ele, que leva para ele, Gog e Magog, o rei e o seu povo, aprisiona ele. Por isso que Deus ele usa esse reino como uma besta, irmão, com cabeça e corpo. E fala de bode, e fala de dia da expiação. Está tudo ligado para você, são setas para você ficar ligado no que Deus está falando. É o dia da expiação, é o dia da volta do Senhor, tem sombras e realidade. O bode vai ter que ser lançado. O bode enganou a humanidade, o bode perverteu, fez ela botar uma marca, seduziu. Ele é o culpado. Mas quem foi culpado por ele e foi aceito como sacrifício? O Filho de Deus. Agora o Filho de Deus vem como sumo sacerdote, não mais como um cordeiro, agora como o leão da tribo de Judá, e vai dar a paga desse bode, vai botar a mão na cabeça dele e vai falar de todas as iniquidades de Israel, que ele fez Israel cair, e vai colocar a mão sobre ele no tribunal de Cristo e vai sentenciá-lo ao lago de fogo e enxofre. Vai lançá-lo num deserto de fogo para o resto da vida, ele nunca mais vai sair de lá, ele vai ficar lá perecendo. Esse é o final do bode emissário. Certo? Vimos lá em Apocalipse, então, a sombra, bode emissário, realidade, fim da besta e do falso profeta. Lemos o texto de Apocalipse 19. E o último quesito agora, para fechar com chave de ouro, o sumo sacerdote vai ter que fazer uma coisa. Quando acaba o dia da expiação, ele vai ter que introduzir o povo com pecado remido dentro da festa do tabernáculo. Ele tem que fazer isso. Essa é a lei. E tem a realidade. A sombra, agora tem a realidade. Olha só. Para entrar na festa dos tabernáculos, que é a última festa, que é a festa que inicia o milênio de Cristo na Terra, para entrar na festa dos tabernáculos, tinha que ter ocorrido a plenitude da colheita do trigo e da uva. Essa festa, irmão, o povo, na expiação, recebia recebia a remissão dos seus pecados, e aí o sumo sacerdote saía dali com o povo com pecado remido, todos os culpados foram sentenciados, mortos e tudo mais. Os que sobraram, das 12 tribos que tiveram seus pecados remidos, eles vão ser colocados dentro da festa dos tabernáculos. Essa festa, irmãos, era uma festa que ela se cumpria no final das últimas chuvas. Era quando tinha a plenitude da colheita. A primeira era lá nas primícias, as primeiras chuvas, lá nas festas lá em cima. Mas, no final, na plenitude, na chuva serôdia, na chuva temporal do final, a plenitude dos celeiros de Israel estava cheia de trigo e cheia de uva. E eles levavam as primícias dessa colheita para dentro da festa dos tabernáculos e faziam uma festaça lá. Está lá na lei, você pode ler o dia da festa dos tabernáculos, eu vou ler aqui para vocês. Era uma festa de muita bebida, muita fartura, o povo alegre. Você imagina no dia, então, do jubileu, como essa festa era. Era linda essa festa. Mas o povo estava grato pelo ano de colheita, pela fartura, pelos celeiros cheios, e chegavam gratos na presença de Deus. Olha aqui, ó, Deuteronômio 16, essa é a festa dos tabernáculos. O povo feliz, com o seu pecado remido, a plenitude da colheita, o celeiro cheio, era uma festa de gratidão a Deus. Então, Deuteronômio 16, verso 13, diz assim, ó: a festa dos tabernáculos, celebrá-la-á por 7 dias, quando houveres recolhidos da tua eira e do teu lagar. Quando você recolher da tua eira, lá do trigo, e quando você tiver recolhido do teu lagar, você vem para mim na festa dos tabernáculos. Tá certo? Lagar é uva, eira, trigo. Beleza? Levítico 23, já estou acabando. Levítico 23, 33, diz assim: disse-me mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês, que é o dia da festa do tabernáculo, aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Verso 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras,
e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Eles pegavam aqueles galhos de árvore e sacudiam diante do Senhor na festa dos tabernáculos. Festa do lagar e da eira, sacudindo as palmas, adorando ao Senhor na festa dos tabernáculos. Sombra. A realidade. Lagar e eira. Apocalipse 14. Olha aqui, ó. Apocalipse 14, versos de 14 a 20, diz assim: a ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse? Jesus. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou as suas foices sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que aconteceu aí, irmãos? Já ouviram falar de arrebatamento? Esse é o dia do arrebatamento. O sumo sacerdote saiu, viu a seara pronta, a primícia da seara. Se lembra que Jesus, quando ele morreu, ele falou: é preciso que o grão de trigo morra para que nasça muitos frutos? A seara é feita de quê? De trigo. Ele está vindo ceifar o quê? O trigo que está pronto. Quem é o trigo que está pronto? A igreja, a primícia do Senhor. Ele vem ceifar ela e arrebatar para o encontro do Senhor nos ares. Para levar para onde? Para a festa dos tabernáculos. Não era o pré-requisito para ir na lei? Tudo que tiver na tua eira e tudo que tiver no teu lagar, para depois ir para a festa dos tabernáculos? Aquilo era sombra, irmãos. Mas a realidade é que a ceifa da seara do Senhor é o arrebatamento no dia dele. Essa é a ceifa. E se você continuar lendo, tem a vindima aí embaixo. Se lembra que é da eira e do lagar? Olha aí o lagar. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Para quem sabe de escatologia e sabe do que eu estou falando, esse texto se refere à batalha do Armagedon. É onde Cristo vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. Ele vai botar seres humanos ali, irmãos, marcados pela besta, que vão pelejar contra ele no dia dele. E ele vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. É uma metáfora que Deus está usando na lei para falar de eira, arrebatamento, e de vindima, o pisar do lagar do furor da ira de Deus. Homens vão ser colocados no vale do Megido, que parece um lagar de uva, de onde pisa uva, e Cristo vai se vingar no dia da cólera de Deus. Ele é o cumpridor do lagar da cólera de Deus. Por isso que a sua roupa vem salpicada de sangue, irmãos. Ele vai pisar na cabeça de seres humanos. E não se escandalize disso, não. Porque esses seres humanos mataram os filhos de Deus por 3 anos e meio. E ele vai dar a vingança. Então, a ceifa e a vindima é o arrebatamento e a vingança. Tudo antes da festa dos tabernáculos. Essa é a realidade dessa sombra. E você acha que não vai ter alegria na festa dos tabernáculos? Vai. Você e eu somos primícias do Senhor, vamos ser arrebatados. O Senhor vai vingar os santos pisando no lagar do furor da ira de Deus. É motivo de regozijo e alegria, irmãos. A gente vai vir de um período de tribulação onde vai ter fome, miséria, morte. Irmãos nossos vão morrer. E Deus vai dar a paga no dia do Senhor. Para depois, nós com nossos pecados remidos, colhidos como trigo para a seara de Deus e vingados do lagar do furor da ira de Deus, nós vamos entrar felizes para a festa dos tabernáculos. No dia do Senhor, o dia do jubileu, o ano aceitável. 1000 anos de justiça e paz, irmão. Apocalipse 14, eu já li, e Apocalipse 7. Tem a outra sombra. Deus manda colher, né, árvores, e o povo entrar na presença dele com as árvores na mão, com os galhos na mão, felizes no dia da festa dos tabernáculos. Essa é a sombra. Em Apocalipse 7, é o último texto. Os versos de 9 a 10 diz assim, é a realidade.
Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos. Lembra que Deus mandou colher as árvores e entrar na presença dele? Agora você está entrando com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Entendeu a realidade disso aqui, irmãos? Na lei, eles mandavam os homens cortarem determinadas árvores, galhos de árvores, para entrarem sacudindo no dia da festa dos tabernáculos. A realidade é essa. Você, eu, nós aqui, ó, os que vencermos até o final, estaremos numa multidão que ninguém pode enumerar, povos, tribos, línguas e nações, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, irmão. Sabe aquela vestidura que Jesus entrou na presença de João lá? É a mesma que a gente vai vestir. O nosso corpo glorificado, vestes brancas, com palmas nas mãos. Não é palma na mão de bater palma, não. É palmas na mão da árvore. Glorificando, gritando, clamando a Deus. Aquele que se assenta no trono é o Cordeiro, dizendo que a eles pertencem a salvação. Entendido, irmão? Eu sei que foi grande, mas isso é manjar de Deus, irmãos. Isso você não escuta por aí, não. Isso é maravilhoso, você olhar para a lei e ver todo o ritual do dia da expiação, Cristo cumprindo junto com a sua igreja, nele e na igreja. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, um só será o seu nome. Amém. É igualzinho esse texto que a gente acabou de ler. Entendeu, irmãos? Então agora você pode ficar de pé e glorificar a Deus, porque é maravilhoso o dia da nossa redenção. Nada que está no Apocalipse. Por isso que eu falo, irmão, Apocalipse é uma compilação da lei, do Salmo e dos profetas. Se você não entender essas alegorias que estão acontecendo no céu, você não olhar para a lei, você não vai entender o que Deus está falando em Apocalipse. Agora eu tentei passar de uma maneira bem panorâmica sobre esses pormenores. E agora você entende o que são essas trombetas, o que são esses cálices e o que é o dia da expiação. Amém, irmãos?